Existe um tipo de pensamento que não faz barulho. Ele não chega como saudade explícita. Não vem acompanhado de vontade imediata de mandar mensagem. Ele aparece devagar, quase como um incômodo interno. Uma pergunta sem forma. Uma sensação estranha de que algo ficou em aberto. É exatamente esse tipo de pensamento que faz uma mulher voltar mentalmente para um homem, mesmo quando ele não está mais ali. E o que quase ninguém entende é que isso não acontece porque você fez algo grandioso. Acontece porque você parou no ponto exato onde a maioria ultrapassa. A maioria dos homens acha que o segredo está em aparecer menos, em sumir por alguns dias, em responder depois, em criar distância. Mas isso é só a superfície. O que faz uma mulher pensar em você não é a ausência em si, é o que sua ausência comunica. E quase todos comunicam a coisa errada, porque existe uma diferença brutal entre ausência e abandono emocional mal resolvido. Quando você some carregando frustração, expectativa ou raiva silenciosa, isso vaza, mesmo sem mensagem, mesmo sem texto. Emoção não precisa de palavras para ser percebida. E quando a sua ausência vem carregada de intenção, espero que ela perceba. Espero que ela venha atrás, agora ela vai sentir. O cérebro dela registra isso como pressão invisível. E pressão não gera pensamento, gera alívio. Agora presta atenção nesse ponto, porque aqui está a virada que quase ninguém faz. Quando você faz isso do jeito certo, ela não pensa imediatamente em você. E isso confunde os homens. Eles acham que falharam. Mas é exatamente o contrário, porque o efeito real não começa com saudade, começa com deslocamento interno. Ela começa a sentir algo fora do lugar. O padrão que ela conhecia quebrou, sem drama, sem aviso, sem explicação. E o cérebro humano odeia padrões quebrados sem resposta. O que faz ela pensar em você é o contraste silencioso. Antes você estava ali, mas não implorando. Agora você não está e também não implora. Isso cria uma incongruência que o cérebro tenta resolver sozinho. E quando o cérebro tenta resolver algo sozinho, ele volta naquele ponto repetidas vezes. É assim que alguém passa a ocupar espaço mental. O erro mais comum é o homem desaparecer depois de já ter se diminuído demais, depois de ter explicado demais, depois de ter mostrado dependência emocional. Nesse caso, quando ele some, não cria mistério, cria conclusão. Ela não pensa onde ele foi, ela pensa, era questão de tempo. E esse pensamento não traz curiosidade, traz fechamento. A ausência só funciona quando havia estrutura interna antes dela, quando sua presença não era invasiva, quando você não reagia a cada microsinal, quando você não vivia em função do ritmo dela. Porque aí, quando você se afasta, não parece birra, parece prioridade. E prioridade é magnética. Aqui entra um ponto delicado, mas essencial. O que fixa um homem na mente de uma mulher não é o quanto ele se importa. É o quanto ele parece inteiro mesmo sem resposta. Tranquilidade emocional é um sinal de valor absurdamente forte. E é raro, porque a maioria vive oscilando. Um dia confiante, no outro ansioso. Um dia distante, no outro carente. Isso cansa, isso previsível. Quando você mantém o mesmo eixo, com ou sem retorno, algo muda na leitura emocional dela. Você deixa de ser estímulo constante e vira referência. E referências não são esquecidas rápido. Elas ficam ali em segundo plano, reaparecendo nos momentos mais aleatórios. Agora deixa eu te dizer algo que quase ninguém fala com clareza. Não é o tempo que faz ela pensar em você. Não são dias nem semanas. É o último estado emocional que você deixou registrado. Se o último contato foi você tentando se explicar, se justificar, convencer ou segurar algo que já estava escorrendo, a ausência que vem depois só amplifica essa imagem. Mas se o último contato foi você, calmo, presente, sem cobrança, sem expectativa explícita, a ausência vira contraste.
E contraste é o gatilho psicológico mais poderoso que existe. É nesse ponto que a mente dela começa a trabalhar sozinha. Ele não reagiu como eu esperava. Ele não tentou consertar. Ele não insistiu. E essas frases não são conscientes. Elas aparecem como sensação, como desconforto leve, como curiosidade sem nome. E curiosidade é a porta de entrada do pensamento recorrente. Se você está percebendo que isso foge totalmente de joguinhos e começa a fazer sentido em situações que você já viveu, se inscreve no canal agora e deixa um like. Esse tipo de conteúdo só cresce quando encontra quem realmente entende o valor dele. Continuando, outro erro fatal é o homem achar que a ausência é parar de mandar mensagem, mas continuar emocionalmente presente. Ele some do chat, mas aparece nos stories. Some da conversa, mas reage. Some da iniciativa, mas observa tudo. Isso não é ausência, é presença passiva. E o cérebro percebe. Ela sente que você ainda está ali, disponível, orbitando. Isso mata completamente o efeito, porque agora não existe perda. Existe controle disfarçado. A ausência que funciona é limpa, sem rastros, sem marcação de território, sem vigilância emocional. É quando você realmente volta para si, para sua rotina, para seu foco. Não para provocar nada nela, mas porque você percebeu que estava investindo mais do que fazia sentido. E isso muda tudo. Quando a ausência nasce desse lugar, ela não carrega tensão. Ela carrega estabilidade, e estabilidade gera respeito, respeito gera curiosidade, curiosidade vira pensamento. Outro ponto crítico. Muitos homens acham que estão sendo testados apenas quando a mulher provoca diretamente, mas os testes mais importantes são silenciosos. Eles acontecem quando você não responde imediatamente. Quando você não reage, quando você não tenta recuperar controle. É ali que ela observa quem você é quando não está sendo validado. E essa versão vale muito mais do que qualquer performance. E aqui está uma verdade que separa quem entende comportamento de quem vive repetindo padrões. A ausência não serve para fazer alguém voltar. Ela serve para revelar a posição que você ocupava. Se havia interesse, ela amplifica. Se não havia, ela expõe. E isso assusta, porque tira a ilusão, mas também liberta, porque te devolve o controle interno. No próximo bloco, eu vou te mostrar o ponto exato onde quase todo homem estraga tudo, mesmo depois de ter feito quase certo. É um detalhe sutil, mas decisivo. E quando você entende isso, para de tentar ser lembrado e passa a ser impossível de ignorar. Existe um momento muito específico em que tudo pode dar certo, ou desmoronar silenciosamente. A maioria dos homens nunca percebe esse ponto. Eles acham que erraram no começo, na abordagem, na conversa, no timing. Mas o erro real acontece depois, quando o terreno já estava favorável, quando a ausência começou a gerar efeito, quando o pensamento começou a se formar. É aí que quase todos sabotam tudo. Porque quando ela começa a pensar em você, ela não demonstra, não pergunta, não corre atrás de imediato. Ela observa, ela testa em silêncio. E o teste não é para ver se você sente falta dela. É para ver se você se mantém o mesmo homem quando não está sendo validado. O problema é que nesse exato ponto, o homem sente algo diferente. Ele sente esperança. E esperança mal administrada é o gatilho da autossabotagem. Ele interpreta qualquer pequeno sinal como abertura, um story visualizado, um like antigo, um comentário neutro. E aí, ele faz o que parece lógico, mas é fatal. Ele reaparece antes da hora, com a energia errada. Ele manda mensagem casual demais, puxa assunto sem motivo real. Usa uma desculpa fraca só para testar a temperatura. E o que ele não percebe é que naquele instante ele quebrou o encanto. Porque o que fazia ela pensar não era a mensagem, era o silêncio estável, era a ausência sem ansiedade, era a sensação de que você estava bem sem precisar provar nada.
Quando você reaparece cedo demais, você responde uma pergunta que ela ainda nem tinha terminado de formular. E quando a resposta vem antes da pergunta amadurecer, o cérebro descarta. O pensamento não se fixa. Ele se dissolve. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Ela pensa em você enquanto não consegue te encaixar emocionalmente. No momento em que você volta a agir como previsível, o encaixe acontece e o mistério acaba. Não porque você fez algo errado de forma explícita, mas porque você deixou de sustentar o estado que gerava impacto. Outro erro comum é o homem confundir atenção com interesse. Quando ela demonstra curiosidade sutil, ele interpreta como sinal verde total. Mas curiosidade não é decisão. Curiosidade é processo interno, e processos internos precisam de espaço. Quando você invade esse espaço, tentando acelerar o resultado, você interrompe exatamente aquilo que estava funcionando. É por isso que homens confiantes parecem não fazer nada, mas colhem resultados. Não é que eles não se importem. É que eles não tentam controlar o ritmo emocional do outro. Eles deixam o desconforto existir, deixam a dúvida amadurecer. E isso exige algo raro: autocontrole emocional. Agora entra um ponto que muda completamente o jogo. O que faz uma mulher pensar em você por mais tempo não é o que você fez, é o que você não fez quando teve a chance. Não insistir, não se explicar, não pedir clareza, não tentar resolver. Porque quando você tenta resolver algo que ainda está em formação, você transforma tensão criativa em conclusão precoce. Ela precisa sentir que a sua ausência não é uma reação. É uma condição natural de alguém que não negocia o próprio valor. E isso não é algo que você comunica, é algo que se percebe. O tom muda, a energia muda, a leitura emocional muda. Outro ponto essencial: quando ela pensa em você do jeito certo, não é nostalgia, é comparação. Ela começa a comparar você com outros estímulos, com outras conversas, com outras presenças. E na comparação, algo chama a atenção. Não o esforço, não a intensidade, mas a tranquilidade, a falta de urgência, a ausência de necessidade. E aqui está o paradoxo que poucos aceitam. Quanto menos você tenta ocupar espaço, mais espaço você ocupa. Porque você vira referência interna, não ruído externo. Você não compete com outros homens. Você se torna um ponto fixo, algo que não precisa provar que existe. Muitos homens estragam tudo tentando fechar algo que ainda está abrindo. Eles querem definição, querem segurança, querem resposta clara, mas definição precoce mata a atração. Segurança emocional imposta gera resistência. A mente precisa chegar sozinha às próprias conclusões. E a ausência correta é o ambiente perfeito para isso acontecer. Agora, deixa eu te dizer algo que talvez mude sua forma de se relacionar para sempre. O objetivo nunca foi fazer ela pensar em você. Isso é consequência. O verdadeiro ponto é se tornar alguém que não precisa ser lembrado para ser relevante. Quando você entende isso, a dinâmica muda completamente. Você para de reagir e começa a escolher. Para de esperar e começa a observar. Quando você faz isso do jeito certo, se ela volta, volta diferente. Com mais cautela, mais respeito, mais curiosidade real. E se ela não volta, você não perde nada. Porque a ausência apenas revelou que o interesse nunca foi sólido. E isso também é poder, porque te poupa tempo, energia e investimento emocional desnecessário. É por isso que homens centrados não dramatizam silêncio, não transformam ausência em estratégia consciente. Eles simplesmente se retiram quando percebem que estão se esforçando mais do que deveriam. E essa retirada não tem carga emocional. Ela é limpa, clara, interna. E quando uma mulher sente que perdeu acesso a alguém que não se perdeu no processo, algo muda. Não sempre, não em todos os casos.
Mas quando muda, muda de verdade. Porque não vem da manipulação, vem da leitura emocional correta. Para fechar, guarda isso com você. Ela vai pensar em você, mas só se você fizer isso certo. E fazer certo não é sumir para provocar, é sair do eixo errado e voltar para si. É não agir movido por ansiedade. É não tentar colher antes da hora. É sustentar silêncio sem tensão, presença sem cobrança, ausência sem expectativa. Se esse vídeo fez você enxergar erros que antes pareciam invisíveis, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui o foco não é jogar jogos emocionais, mas entender comportamento humano no nível mais profundo. Quanto mais você entende, menos precisa tentar. Quem aprende isso não precisa ser lembrado. Ele simplesmente se torna impossível de ignorar.